Professora, a gente estava falando da questão das turmas e outra discussão bem razoável aí nesse caso é em relação ao foro privilegiado. Inclusive, o Congresso quer que se inclua num pacote ali de medidas a serem votadas a mudança do foro. É sempre uma conveniência política que dita essa revolta com o foro, para cá ou para lá. Mas também é fato que o Supremo mexeu nisso bastante nos últimos anos, o que parece mais sensato, mais de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a tradição brasileira em relação ao foro. Em muitos outros países, os Supremos não têm essa competência. Se o presidente da República, Clinton, por exemplo, cometeu diversos delitos, ele foi julgado ali pela primeira instância no Distrito de Colômbia. No Brasil, o trauma do regime militar reforçou a proteção dos deputados. A Constituição de 69, ela já estabelecia que o Supremo deveria julgar, mas você tinha os atos institucionais, você caçava, eles eram julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, enfim, aí era outra coisa. Mas ficou muito reforçada e era necessário o quê? Uma autorização prévia das casas para que você pudesse julgar os senadores e os deputados quando eles cometessem crimes durante o seu mandato. Ora, isso começou a gerar enormes problemas. Nós tínhamos o deputado Ildebrando Pascoal, que matava as pessoas, picotava. Depois nós tivemos o caso do governador, deputado e ex-governador da Paraíba, Ronaldo Cunha Lima, que tentou matar um ex-governador, Tarcísio Buriti, que era um grande jurista, aliás. Enfim, e aí, quando ele ia ser julgado, ele pedia para sair do Congresso Nacional e o processo dele descia o elevador. Então, eu acho que isso gerou uma certa confusão e aí veio uma emenda, a emenda, se eu não me engano, 35 de 2001, e ela estabeleceu o seguinte, que você pode julgar sem autorização do Congresso. Então, isso é um problema. Ou seja, muito dessa discussão sobre blindagem é voltar à regra anterior. Essa regra é que acabou com a impunidade. Sem ela, não teria havido mensalão, sem ela, nós não teríamos esse julgamento de outro. Então, veja, eu acho que o Supremo ele errou na medida em que ele criou certa instabilidade e a outra parte da instabilidade que é, quando termina o mandato, a pessoa vai ser julgada pelo Supremo ou ela muda? Então, tinha uma regra, se eu não me engano, súmula 394, que é de 64, que dizia o seguinte, cometeu o delito durante o mandato, ainda que termine o mandato, ele continuará sendo julgado pelo Supremo. Aí, o Supremo errou quando ele derruba essa regra e ele reestabelece essa regra no final aí da Lava Jato e foi confirmada numa decisão recente, se eu não me engano, de relatoria do ministro Gilmar. Então, essas indas e vindas, eu critico muito isso, quer dizer, que é o fato do Supremo ir mudando as regras. Acho que não houve uma mudança específica para esse caso, mas, em todo caso, criou uma insegurança jurídica. Pois é, isso que é uma questão que ficou pendurada no julgamento, porque essa decisão foi confirmada às vésperas do recebimento da denúncia, e muitos observadores acham que foi um casuísmo, porque ela garantiu ali que o foro do ex-presidente Bolsonaro seria o Supremo e que ele não poderia contestar isso. Se vai ser na turma ou no plenário era uma outra discussão, mas que ele seria julgado no tribunal não tinha mais discussão. O senhor acha que foi um casuísmo? Veja, Ricardo, se eu não me engano, essa decisão já estava sendo consolidada, e houve uma decisão confirmatória. A maioria se formou logo depois do início das investigações e das primeiras prisões. Uma confirmação dentro desse próprio inquérito. Acho que veja, o erro do Supremo foi ter retirado essa possibilidade de continuar com o réu sobre a sua jurisdição depois que ele deixasse o mandato. Então, o erro estava lá atrás. O Supremo corrigiu isto agora. Agora, evidentemente que ao corrigir, na antevéspera do julgamento do Bolsonaro, não contribui para que a gente ache que é uma decisão, vamos dizer, estabilizada. Mas essa já tinha sido a tendência do Supremo, porque ele já tinha visto que ele tinha errado lá atrás. Eu não gosto, eu fico às vezes muito implicado com o fato do Supremo transformar a sua jurisprudência numa jurisprudência muito volúvel ao longo do tempo.